E uma coisa interessante que eu percebo sobre isso, o fato dessa a gente estar tão distante, é que as informações elas chegam esquisitas, cara. E assim, se não for um cara que nem você que tá enfiado no meio dessas questões e desses conflitos e tal, e que manja, e que tem conhecimento, conheço o chanceler, conheço não sei quem e tal, eu não sei direito o que pensar às vezes, porque as notícias elas chegam sempre com um viés assim forte, sabe? Então, o conflito em Israel, por exemplo, é um puta absurdo tudo que tá acontecendo, mas assim, fica um pouco cinzento você saber ali o que é de verdade que tá acontecendo ou não, sabe? O fato a gente tem uma ideia de que tá morrendo uma porrada de gente em Gaza, não sei o que, as coisas estão acontecendo de um jeito meio merda, mas o que tipo, chega a notícia que o Israel bombardeou um hospital. Claro. Aí, naquele caso foi super difícil, porque tem que aguardar notícias e o que as redes sociais querem é as pessoas se manifestem imediatamente. Exato. E aí a gente fica fudido. Eu fico assim, caralho, o que tá... Porque aí o Hamas fala, não, foi... o Israel fala, não, foi o Hamas que estourou isso daí pra falar que foi nós. Aí tu fica, caralho, e agora? Claro. Eu acho que assim, o mais importante, eu acho que é ter fontes múltiplas. Todos nós, a gente precisa acompanhar analistas com visões diferentes. Se a gente acaba acompanhando pessoas que pensam tudo igual, o risco da gente ficar dentro de uma bolha é gigante. E acabar recebendo uma notícia absolutamente enviesada, descolada da realidade, né? Então, no caso de Israel, eu acho que assim, é um caso que polariza demais. Por quê? Porque diferentemente da Ucrânia, a Ucrânia nunca polarizou aqui. Por quê? Porque não há uma divisão clara entre esquerda e direita aqui no Brasil, quando o assunto é a Ucrânia. O Bolsonaro teve em Moscou, poucos dias antes da invasão, e meio que defendeu a Rússia. Então, se o Bolsonaro hoje fosse presidente, eu não acho que a posição brasileira seria tão diferente assim. Porque o Brasil, no fundo, tem uma postura meio multi-alinhada, não alinhada, não quer se meter demais. Precisa do fertilizante russo. Tem fertilizante de outros países, só que a Rússia vende a um desconto de 20%. Isso é uma maravilha para o Brasil. É moralmente questionável, mas, vamos dizer, todos os países atuam defendendo os seus interesses específicos, mesmo se isso, às vezes, não é sempre coerente. Tá? Isso faz parte, assim, eu entendo... Eu acho que muito do que o Lula disse sobre a Ucrânia realmente foi... acho que ele não estava muito bem informado em relação a algumas questões, mas ninguém aqui no Brasil defende, nem eu, o Brasil impor sanções sobre a Rússia ou deixar de comprar fertilizante. Isso é uma realidade. Então, e o Brasil faz parte do BRICS, eu acho que é bom que faça parte do BRICS. Né? Enfim. Então, o Brasil tem essa postura de preservar seus laços com todos os principais atores. Tem ótimas relações com os Estados Unidos, tem boas relações com a Rússia, com a China, e o Brasil precisa se mover dessa forma. Isso inclusive, quanto mais turbulento o mundo, até eu não diria que é bom para o Brasil, mas o Brasil pode indiretamente se beneficiar disso, porque muito investidor que aplicou dinheiro no mundo inteiro vem agora para aplicar dinheiro no Brasil, porque aqui não há risco geopolítico. Então, a chance do Brasil se envolver numa guerra comercial, de haver assim, uma guerra aqui entre dois países latino-americanos é muito, muito pequena. Então, é uma boa forma de diversificar e reduzir a exposição a risco geopolítico. Então, a Ucrânia é um assunto que mexeu muito no início, mas agora não há uma briga entre o cara de esquerda e o cara de direita que pensam coisas diferentes sobre a Ucrânia. No caso de Israel, você tem uma divisão muito clara. Porque quem votou em Bolsonaro, de repente até tem uma bandeirinha de Israel, etc. O eleitor evangélico é muito pró-Israel. A gente está vendo isso também com Milei agora. Né? E o eleitor de esquerda tende a ser mais pró-Palestina. Então, qualquer comentário aqui, ele tem uma conotação política interna. Então, se eu falo assim, esse míssil lá, talvez foi Hamas, não foi... Então, imediatamente, a direita vai dizer, é isso aí, ou a esquerda. Então, assim, as pessoas não estão olhando mesmo aquele conflito, porque tem uma conotação tão ampla aqui, porque isso cai como uma luva
na polarização já pré-estabelecida aqui. Então, a gente precisa ter mais cuidado ainda. E aí, eu acho que o mais importante é sempre o seguinte: acompanhar pessoas que têm opiniões um pouco imprevisíveis. Ou seja, uma pessoa que às vezes fala mal dos Estados Unidos, às vezes fala mal da China, da Rússia, ou seja, que não é necessariamente militante. Uhum. Né? Então, alguém que, por exemplo, fala, olha, aconteceu um terrível ataque terrorista de Hamas contra Israel no dia 7 de outubro, que em termos absurdos, se você olha a relação entre população e vítimas, foi mais impactante para Israel do que o 11 de setembro. Né? Ou seja, um trauma nacional de um país que se sente muito acuado nessa região. Mas é também preciso compreender esse ataque no contexto de um histórico de muito sofrimento da população em Gaza, de um papel israelense de não ter, de em vários momentos ter atrapalhado a criação de um Estado palestino autônomo. Ao mesmo tempo, as lideranças palestinas, ao longo dos anos, fizeram um péssimo trabalho para alcançar a criação de um Estado autônomo. O Biden, ao meu ver, errou ao dar aquele apoio incondicional aos israelenses para no conflito contra Gaza, permitindo que o número de vítimas entre civis fosse muito elevado. Ao mesmo tempo, também é preciso compreender que Israel precisa, de alguma forma, reagir à presença de um grupo terrorista que é Hamas, que diz explicitamente que o objetivo deles é eliminar o Estado de Israel. Ou seja, eu não estou igualando esses dois, estou dizendo assim, a gente precisa olhar aquilo, não é uma coisa não precisa, 880, pode... é um assunto muito, muito complexo. E o mais importante, eu acho, como eu disse, assim, ter, idealmente, assim, pelo menos 3, 4 pessoas que às vezes têm opiniões diferentes, mas que não sempre estão... Sabe? Eu acompanho essas pessoas assim. Quando o fulano vai falar sobre os Estados Unidos, já sei, o cara vai falar mal dos Estados Unidos. Fulano vai falar sobre Israel, aí agrega pouco, porque acima de tudo o objetivo dessa pessoa é mobilizar os seguidores. É verdade. Eu sempre digo assim, às vezes eu faço um post e tem gente da direita me chamando de comunista e da esquerda me chamando de Faria Limer, ou sei lá, o agente da CIA. Uhum. Aí eu tô no lugar certo, assim, você tá apanhando os dois lados, então tá ótimo, assim, né? Porque então eu tô no lugar certo. Então, e aí a questão do hospital, eu acho que o que é muito complicado hoje é que o timing de um tweet ou de um vídeo é fundamental. Então todo mundo quer comentar logo. Só que naquele momento ninguém sabia mesmo. Ninguém sabia mesmo. Tipo, não tinha como saber. Então você vai ter que aguardar. E muitas dessas coisas a gente precisa aguardar meses, às vezes, até saber. Né? Até hoje eu não sei, por exemplo. Então, a gente... Não tenho certeza. Não pode ter certeza. Agora, o que, por exemplo... O que eu sei é que explodiu uma porra de um hospital e que não devia explodir. Sim, agora, né? E aí eu acho que é importante também buscar gente que tem onde há alguma nuance, basicamente, né? De dizer, por exemplo, eu critiquei essa comparação que o Lula fez entre a atuação militar israelense e o Holocausto. Por um motivo seguinte, a Alemanha fez um esforço global de trazer os judeus, ou seja, tentou inviabilizar a fuga. Entendeu? Então, a Alemanha não avisou os judeus, olha, vocês podem sair ou a gente vai matar vocês. Não, inviabilizou a fuga, ou seja... o objetivo era matar os caras. Era matar, assim, numa escala global. E não tem a menor dúvida de que, uma vez, era o plano da Alemanha nazista, derrotar a União Soviética e depois atacar os Estados Unidos. E matar todos os judeus nos Estados Unidos. Ou seja, um projeto global. Né? Assim, de maneira muito concreta, de invadir outros países, prender toda a população judaica, trazer para a Alemanha e exterminar. Não é, o que você está dizendo não é que o Lula falou uma grande merda, é que o exemplo que ele usou, a comparação que ele usou é descabida. Exato, porque é o que eu acho também. Porque, assim, eu acho que você pode dizer, olha, eu discordo dessa comparação, mas também denunciar o que Israel está fazendo em Gaza. É possível, sim. E eu acho que, infelizmente, o Netanyahu, especificamente a pessoa de Netanyahu,
está numa situação política muito fragilizada e sabe que ele cairá no momento que acabar a guerra, que é um incentivo terrível para continuar esse conflito. E é um governo de extrema-direita da qual praticamente todos os meus amigos israelenses discordam totalmente e tem se manifestado regularmente, etc. Então, ocorreram vários outros genocídios ao longo das últimas décadas. Em Ruanda, por exemplo, 800 mil pessoas foram mortas em 1994 sem o uso de uma arma de fogo. Só tinha facões, basicamente, e as pessoas foram massacradas assim, em massa. Ou seja, tem, infelizmente, uma incidência de genocídios. Em Bósnia, por exemplo, aconteceu um genocídio nos anos 90. Ou seja, o fato de usar o Holocausto, onde houve uma participação, o papel da população judaica, aquilo me parece simplesmente... E em função também de um projeto global que eu não consigo identificar em Gaza, eu discordei. Mas aí o que aconteceu, obviamente? Né? Você se critica, então todo mundo à esquerda diz, então você é pró-Israel. Então não, cara, semana passada eu falei que o que Israel está fazendo é um absurdo, inclusive... Eu não me manifestei contra a iniciativa sul-africana de denunciar Israel sobre um possível genocídio. Só que eu falei, a comparação com o Holocausto me parece errada. Então, o assunto polariza demais. Ela deixa as pessoas malucas. Então, está 100% dividido. Então, quem não está dentro da minha bolha é um louco extremista. Então, você tem essa situação. E aí... usar o Holocausto, que é um outro tema que polariza demais, para jogar vamos dizer, piora muito a polarização que já é um problema no Brasil. E então eu acho que foi muito infeliz assim, porque inviabiliza um debate real sobre o que hoje precisa ser feito. E o próprio Biden hoje está iniciando uma campanha de pressão para que Israel não inicie essa campanha militar contra Rafah no sul de Gaza. Porque está uma situação insustentável, terrível em Gaza e Israel. Isso os diplomatas israelenses dizem nos bastidores explicitamente, eles não têm nenhuma ilusão. Vai estar muito mais isolado diplomaticamente falando, sobretudo no sul global. A Alemanha, por exemplo, em função da sua história, tem muita dificuldade de denunciar o que Israel está fazendo. Então tem uma questão que inclusive vai afetar a reputação da Alemanha. Porque perde credibilidade, porque o argumento sempre tem violação de direitos humanos, tem limpeza étnica, tem alguns chamam de genocídio, é preciso denunciar, independentemente do nosso interesse estratégico. A Alemanha não pode dizer, olha, como a gente cometeu o Holocausto, a gente agora não pode mais criticar o que Israel está fazendo. Enfim, precisa criticar e, aos poucos, o governo entende que é também preciso fazer essa crítica. Então, Israel está passando, eu acho que vai passar por uma crise reputacional muito grande. Mas o problema aqui justamente, e isso também me preocupa, é que o Milei é totalmente pró... Ou seja, todos os governos de direita na América Latina são pró-Israel e de esquerda são pró-Palestina. E aquilo faz com que a comunicação dos políticos aqui na região... O primeiro pensamento que eu tenho como político latino-americano na hora de falar sobre o conflito, não é o conflito esse, é como isso vai... como meus seguidores vão reagir a essa questão. E quando o Lula fez essa comparação, as redes vibraram demais. Assim, tem muita gente que disse assim mesmo, o Lula consegue dizer o que ninguém quer dizer. E aí, depois ele, na verdade, quando percebeu que isso gera muitas críticas, ele disse, na verdade, nem fiz essa comparação. Ou seja, ele que diz, olha, não foi bem assim. O que, obviamente, eu acho que não foi uma boa reação. Então, acho que cada vez que a gente acompanha algum analista, é sempre preciso perguntar como esse analista avaliou a situação no passado. Ele sempre é de um lado, sempre do outro. E aí, com isso, acho que a gente consegue ter uma noção o que está acontecendo de fato. Tá. Mas muitas vezes a gente não vai entender, não vai saber mesmo. Né? Tem que, por exemplo, essa questão do hospital, cara, eu não... não dá para saber. Não dá para saber.